Boa tarde, Dudu, meu líder máximo e supremo, meu timoneiro, minha bússola, meu GPS, meu Waze. Ô, grande Bandeira, eu preciso da sua paciência para irritá-lo um pouco. Para me irritar? É. Ué, ô louco. Desde que essa reforma tributária, que esperamos há 100 anos, começou a ser efetivada em Brasília, que eu disse, eu só quero saber se não vai aumentar imposto. E todo mundo me prometendo que não. Ontem fui surpreendido com um documento assinado por dirigentes de todos os sindicatos do comércio e serviço em Minas, sob a chancela do presidente da FEComércio, Nadim Donato, endereçado ao governador Zema, pedindo a ele que não aumente a alíquota do ICMS. Ele falou, mas não é possível, tem uma coisa errada. Hoje comecei a falar com o povo do governo de Minas e fiquei sabendo que o povo lá do Nordeste e do Norte, que manda naquele Congresso, você sabe disso, por exemplo, o relator da reforma no Senado é do Amazonas, na Câmara da Paraíba. O que eles fizeram? Da CBF é da Bahia. Para todo lado, eles mandam no país. O primeiro-ministro do Brasil, que a gente não tem, mas tem, que é o Lira, né? Que é lá de Lagoa, enfim. Eles puseram na reforma que quando ela começar a ser efetivada a partir de 2030, os estados vão receber a proporcionalidade do IVA, que é o imposto novo que vai surgir, de acordo com o que arrecadarem, de 24 a 28. O que fizeram governadores do Nordeste e do Norte? Aumentaram a alíquota para o ano que vem. Eles vão faturar mais e lá na frente vão receber mais. A turma do COSUD, Zema e companhia, se reuniu e falou, opa, vamos atrás. Então o Paraná já fez, o Rio Grande do Sul já fez, e o Zema está no forno com um projeto para aumentar a alíquota do ICMS em 1 ponto, 1,5 ponto já em janeiro. Ô HC, no fundo, sobe para nós, meu caro! No fundo, ô Du, eu não vou aqui... Não te irritei. Não, você me irritou profundamente, mas eu não vou falar muita coisa não, porque eu não tenho controle sobre a coisa. Quando eu começo, eu não consigo ter freio. Eu já estou agarrando numa antipatia dessa turma aí que você falou. Então, eu vou te dizer uma coisa aqui, do fundo do meu coração. Você lembra quando o Paulo Silvino fazia um programa na Globo? Demais! E aí ele pegava o copo, colocava na mão, ainda bem que a minha mão não vai aparecer aqui, portanto eu posso fazer. Aí ele falava assim, ó, fazia assim, ó, no copo. É. Pois é. Eu vou me embora. O Datena sempre fala lá na Band em São Paulo, todos os dias, sabe o que o Datena fala? Me ajuda aí, ô. Não é só isso não, Fabrício, ele fala assim, ó, é só no nosso. Eu vou embora. Tem que rir para não chorar, irmão. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu fico pistola da vida, porque pobre tem pressa, não tem? Tem. Não tem? Tem. Mas os ricos, para isso aí, eles dão agilidade, irmão. Ô, meu caro, eu vou embora repetindo para você a mensagem que é a preferida do Valor. Acorda, brasileiro! Acorda, brasileiro! Não conta não, Du. É abrir o programa já sofrendo raiva, né? Você sofre raiva no trânsito, você sofre raiva na polícia de Tocaia, a polícia metendo radar agora em cima de árvore, rapaz. Em cima de árvore. Os caras na Tocaia ali agora na 040. Eles não param um caminhão ali, a Polícia Rodoviária Federal, não para um caminhão ali, entendeu? Que fica lá soltando pedra em cima de para-brisa. Aquela estrada, as estradas, uma baderna, uma esculhambação. E agora, para faturar mais, além disso que o Dudu falou aqui, os caras estão metendo agora radar em cima de árvore. Aqui na rádio, ó, tinha ali os postes na rádio, né? Em frente à Prime Veículos, ali tinha os postes. Eles voltaram para cima. Põe aqui no meio da árvore que ninguém vê. Bando de corruptos, vagabundos mesmo, é só no nosso mesmo. Não dou conta não. Vamos dar bola no ar a partir de agora. Informação importante do Cruzeiro. Cruzeiro, aliás, nós vamos falar agora sobre o Cruzeiro, atualizar as informações. Cruzeiro em campo contra o Palmeiras. Amanhã o melão vai rolar, nós vamos falar disso. Hoje, Mike Costa, fenômeno do jornalismo, é nosso convidado com Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes. Então acompanhem, vamos começar a falar do Cruzeiro. Thiago Fernandes tem informação também na sequência. E orgulho e honra. Orgulho desse grupo pra caralho. E outro de honra. De honra porque honramos essa camisa aqui pra caralho. Fomos colocados à prova a cada jogo nesses últimos. E todo mundo que entrou deu conta do recado. Objetivo da permanência alcançado, agora é hora de sonhar com mais. Para garantir uma vaga na Sul-Americana, o Cruzeiro precisa apenas de um empate contra o quase campeão Palmeiras.
Derrota ou empate do Santos contra o Fortaleza também garantem a classificação. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, a chance do Cruzeiro disputar a Sula no ano que vem é de 90%. Esse primeiro momento, para mim, realmente o alívio por ter conseguido isso junto com o Cruzeiro e o foco de que a missão ainda não acabou. A última vez que o Cruzeiro participou da competição foi em 2017 e acabou eliminado na primeira fase para o Nacional. Não o Nacional do Uruguai, muito menos o Atlético Nacional da Colômbia, e sim o Nacional do Paraguai, também conhecido como Nacional Querido. No jogo de ida, 2-1 para o Cruzeiro, no Mineirão, mas na volta, eliminação nos pênaltis. Óbvio que não estava nos planos, que deixou escapar um jogo relativamente fácil de ser vencido. Eu diria que o jogo de Assunção foi mais fácil do que o jogo do Mineirão contra o Nacional. Mas se a gente não conseguiu, é porque certamente algumas coisas não funcionaram bem. O cenário mudou. Agora é a milionária sul-americana. O Fortaleza não levou a taça, mas embolsou 25 milhões de reais pela sua campanha. A LDU, campeã, ficou com 40 milhões de reais. E na Sula do ano que vem, o que não faltam são gigantes para serem derrubados. Pelo Brasil, Corinthians, Cuiabá, Leão, Internacional e Furacão já garantiram suas vagas. Boca Juniors e Olímpia também estão no páreo. Quem sabe o começo de mais uma trajetória histórica na competição, que era um dos objetivos traçados pela diretoria celeste já nesta temporada. Na tabela, o Cruzeiro ainda mantém o seu objetivo alinhado, né? 12ª posição, brigando ali pela vaga da Sul-Americana. A gente pode ver o copo meio vazio e meio cheio, né? A gente está 2 pontos, 1 ponto do rebaixamento e a 2 da Sul-Americana. Eu prefiro ver o copo meio cheio. Para fazer raiva no torcedor. Eu estou aqui, nós estamos vendo aí a turma falar e eu estou escutando aqui no meu ponto, a turma pistola. Pô, mas escolheram as piores. Só para deixar a turma lá. Quando você tem um motivo para ficar feliz, que é o Cruzeiro ter se salvado, aí vem a turma e coloca as sonoras para irritar. Aí aparece o Manos, cara, meu Deus! Aí vem o Zé Ricardo, ai meu Deus do céu! Aí no final vem o Ronaldo, meu cheio. Mike Costa, tudo bem, Mike? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Ótimo, o Mike Costa é do site Trivela, que, diga-se de passagem, um site de respeito e de responsa. Nosso convidado especial hoje. Veja você, Mike, como são as coisas. Há alguns dias a gente ficava aqui discutindo sobre o desespero e a agonia com os colegas sobre um Cruzeiro, né? Lutando contra o rebaixamento. Eis que o tempo passou e o Cruzeiro não só se salvou, como já começa a olhar para aquilo que o Ronaldo disse ali, olhar o copo meio cheio. Aí está olhando o copo meio cheio, com a possibilidade de entrar numa Sul-Americana e de abiscoitar uma grana também. Impressionante como as coisas mudam depois de resultados, né, Mike? A gente combate tanto, mas eles é que definem tudo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Exatamente, eu acho que o mundo do Cruzeiro virou de cabeça para baixo nesses últimos dias, né? Só que eu acho que isso é um reflexo do que o próprio Cruzeiro planejou para a temporada. Lá no começo do ano falava de 13º lugar, né? Só que a gente tem que levar em consideração que no Brasil o 13º lugar briga para não cair até no final do ano. Então, assim, é uma projeção arriscada, mas acabou dando certo e agora a busca é pela vaga na Sul-Americana, né? Que além do valor financeiro, tem uma coisa muito interessante, que agora o campeão da Sul-Americana joga aquele jogo amistoso. Na verdade, não é amistoso, não, mas é um jogo apenas contra o campeão da Liga Europa, né? Isso. Aí teve o Del Valle contra o Sevilha lá na Europa e imagina que legal Cruzeiro jogando uma competição lá na Europa contra o time europeu, né? Mas tem um porém. Mike, Valu, Elton e Thiago Fernandes, o monopólio da informação. Para isso acontecer, para isso que o Mike disse aqui acontecer, não pode o Cruzeiro repetir o modus operandi da temporada. Vai lá, busca um jogador que está encostado ali, vem cá que nós vamos tentar recuperar. Aí busca encostado ali, tem que botar dinheiro na mesa, Valu. Tem que investir, Valu. Não tem jeito de fazer futebol sem dinheiro, Valu. Conversa com qualquer treinador bom, experiente, qualquer diretor bom, experiente. Não se faz futebol sem dinheiro. Eu não estou dizendo para o Ronaldo pegar tudo que ele juntou na vida e meter no Cruzeiro, não é isso. Mas planejar melhor é gastar. Como gastou com o Matheus Pereira. Você trazer jogador que chega,
farda e joga. Se não for assim, vai ficar dando murro em ponta de faca aí a temporada que é o que a gente não quer. Mas se repetir o modus operandi, o risco de dar errado é muito grande. Pois não, Valu? Fala pro povo que o povo quer ouvi-lo. Boa tarde para você, para os amigos, telespectadores e principalmente o dinheiro que é investido. O Cruzeiro foi muito mal esse ano, especialmente na segunda janela. O Cruzeiro, e o exemplo disso não é o meu pessimismo que tantos gritam. Vamos pegar o último jogo do Cruzeiro, onde o Cruzeiro precisava muito do resultado. Quantos atacantes de referência o Cruzeiro tinha no banco de reservas? Ou no time titular? E quantos foram contratados? 3, né? O Gilberto, eu realmente não entendo como erro. Quando foi contratado, um jogador que eu achei que fosse dar ali algum tipo de retorno, 10, 12 gols. Agora, Henrique Dourado, Papagaio. O Papagaio não foi para o último jogo por opção técnica, em um jogo que o Cruzeiro precisa de vencer, o pior ataque da competição. Então, assim, é o tipo de situação, algumas análises foram muito equivocadas. Eu acho que é preciso que se sentem, se debrucem, como disse o Mike, o Cruzeiro vai chegar no objetivo, é o que tudo indica, mas será que foi esse o caminho? 4 técnicos durante a temporada, jogadores ficando afastados, voltando a ser reintegrados, muita gente que começou, cadê o Reinaldo? Cadê o Alisson? Cadê o Igor Formiga? Cadê o Matheus Davó? O Cruzeiro não tem tanto dinheiro assim para poder errar tanto quanto errou neste ano de 2023. Então, Valuzão, eu Boa acho tarde, que... Elton. Boa tarde. Por que você me apontou o dedo para mim? Não, é porque teve uma coisinha... dedo em risco, teve uma coisinha que você falou como premissa. Você falou assim, colocar dinheiro como premissa. Colocou, tem que abrir o cofre, tem que gastar, tem que... Vou só lembrar um time... Não, mas e a ressalva que eu meti? Um time, eu prefiro trabalhar com organização e planejamento. Isso que faltaram bastante à equipe do Cruzeiro. Eu vou só lembrar que a atual temporada de 2023 é a temporada de maior investimento da história do Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, a gente está vendo a situação que está vivendo. Que chega a última rodada do Campeonato Brasileiro. Peraí, uma coisa, outra coisa, Calma outra lá. coisa. Precisa ter organização, planejamento. Planejamento é organização. Se não te colocar dinheiro mais do que colocou essa temporada, eles já mostraram que do jeito que você está querendo, eles não conseguiram. Às vezes não. Às vezes... Não posso trabalhar com às vezes. Olha a quantidade de jogadores que foram contratados na atual temporada do Cruzeiro. O Valu, se bobear, tem de cabeça o número de contratações. 27 contratações. Quantas dessas 27 contratações foram efetivamente importantes para o Cruzeiro? Então você está falando o que eu falei. Não. Tá. Porque gastar dinheiro gastou, HG. Exatamente. Eu acho que foi muito pior. A seleção foi pior do que o fato do dinheiro não colocado. Na minha visão. Exatamente. Na minha visão. Eu tô com o Valu. Elton, se eles pegarem dos 27, eu sou totalmente contrário a trazer Barca. Totalmente contrário. Se você traz... Mas não teve Barca. Não, 27 jogadores, cara. Barca, quando a gente fala, é que é a seleção de jogadores e às vezes muitos que a gente nem conhece. O que eu tô falando de colocar dinheiro... tentou contratar pontualmente, é que é o principalmente seguinte, no início da temporada. Em momento algum ele tentou pra mim fazer isso. Não, no início da temporada No início da temporada, sim. Você tentou fazer isso. Então tá, Gilberto, antes da temporada... Eu também elogiei o Gilberto. Aqui, eu vou deixar você falar. Mas peraí, eu fui citado. não, Eu fui citado. Gilberto. Você tem que deixar eu responder. Pode. Eu fui citado por ele. Eu tava te Tá? defendendo. Vamos pensar numa situação aqui, tá? Então tá, vamos lá. Vamos chutar aqui. Vamos. O Cruzeiro contratou o Vojvoda. Chutando. Contratou o Vojvoda. Aí o Vojvoda sentou lá na reunião com o Gabriel Lima, com o Pedro Martins, aí pega a sonora do Elton e põe pra ele ouvir. Ele vai rir da cara do Elton, cara. Eu não tô falando que o Cruzeiro tem que botar 500 milhões aqui e falar agora é isso aqui. Não é isso. É que se for para contratar jogador para o nível que o Cruzeiro necessita e para aquilo que a torcida espera, não adianta tão simplesmente olhar para o mercado, não. Com criatividade a gente resolve o problema. Não resolve, porque eles tentaram usar criatividade e não conseguiram. Okay. Então é o seguinte, Posso te responder? Sem dinheiro não faz time Posso bom. te responder? 2024 vai ter mais, vai ser o primeiro ano que o Cruzeiro vai pegar. Não tem adiantamento de finalmente, cota. não tem, porque os irresponsáveis, que a justiça, aliás, deve uma resposta à torcida do Cruzeiro com relação ao andamento deste processo, 4 anos.
foram adiantados 4 anos de cotas televisivas e mais uma dívida de 600 milhões. Então, não é que vai subir, mas eu tô com você. Precisa de subir porque vai ter mais condição de subir. Ok, mas vamos lá. Pontualmente, vamos ser pontuais. A gente tem que pensar administrativamente também. Eu estou sendo o advogado aqui do Cruzeiro para pensar junto com vocês. Pontualmente, quantas contratações o Cruzeiro precisa? Lembrando que o presidente do Corinthians, lembrando que o atual presidente do Corinthians falou que no Corinthians de 2024 terá de 12 a 14 contratações, sendo pontual para esse elenco do Cruzeiro que está fechando o ano de 2023. Quantas contratações o Cruzeiro precisa? Eu meteria 4 bons jogadores. Bons jogadores, ok. É isso. Ok. Aí não ia fazer loucura. Não. Tô dizendo que dentro do que o Elton tá falando, você não pode fazer loucura, irmão. Não, mas ninguém não vai fazer loucura. Então você contrata quatro com potencial. Potencial que a gente fala é, Matheus Pereira é potencial. O Matheus Pereira provou isso ao decorrer da recuperação dele. Quais posições? Precisa de um defensor, mais um defensor. Pra mim um volante, mais um meio e 2 atacantes. 2 volantes. O zagueiro também era bom, né? O zagueiro já o Zé e volta aí, o Castan. Peraí, só um ponto. O que vocês pensam pro Cruzeiro pro ano que vem? Porque, beleza, se for uma campanha melhor, tabela, 4 tá ótimo. Então, dentro da projeção da SAF, é 8º lugar, né, que eles falaram 2024, que é brigar pela pré-Libertadores pensando ali. no 8º lugar, pensando em brigar por pré-Libertadores, eu não acho que 4 jogadores seja o suficiente. Galera, eu tô com você de jeito. Mas assim, você tá falando... Mas peraí, depende do nível. A gente tá falando de potencial. É isso aí, jogador de potencial. Peraí. O que seria jogador de potencial? Resolve. Cara, assim, 4 jogadores não dá. Não dá. Nós estamos falando de uma temporada longa, uma temporada de 60 jogos. Não estamos contratando da temporada. Primeiro você tem... São dois pensamentos. Nesse primeiro momento, o Cruzeiro contrata até junho. Mas isso é um erro pra mim. Eu não acho. Porque os valores que vão entrar... Gente, você vai jogar Campeonato Mineiro, temporada, que apesar de eu amar o Campeonato Mineiro, ele gera déficit. Então você não consegue fazer contratações altíssimas para jogar o Campeonato Mineiro. Tô falando do que eu acho ideal. Beleza, eu tô falando do mundo ideal pensando em 2024. Eu não tô falando pensando no primeiro semestre, pensando no que o Cruzeiro pretende para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. É o 8º lugar? 4 jogadores para mim é pouco. Eu acho que 4 jogadores é pouco. Que depende do Agora, nível se o Cruzeiro precisar contratar, se o Cruzeiro quiser fazer um time forte o suficiente para disputar uma pré-Libertadores, ele precisa de mais jogadores. Ele precisa de pelo menos 2 zagueiros. E aí pode ser que não seja pode ser um reserva. Pode ser que o Zé Ivaldo se torne titular, o Castan seja titular, mas ele precisaria de 2 zagueiros. Ele precisaria de pelo menos mais 2 meio-campistas para jogar ou ao lado de Lucas Silva e Matheus Pereira, ou até na vaga de um dos dois. Então, ele precisaria de reformular bastante o ataque volante, dele. um meio e 2 atacantes. 2 atacantes. Eu tô falando, gente, pelo amor de Deus, cara, pra eu tô mim, falando no mínimo, pensando em... No mínimo 6. Isso, eu tô com valor. No mínimo, cara, é mínimo tá mesmo. acontecendo, assim, vamos pensar tá no que vem. acontecendo algo aqui no programa, irmão, que é algo espetacular. O Valu tá concordando com os mas absurdos essa que o semana Thiago a gente diz. vai jogar junto lá no jogo da KTO, então a gente tem que Aliás, eu vou acertar. te dar um totozinho em campo e você no coisa. Sou treinador, né, irmão? Então, eu vou ganhar do seu time. Vou lá Mas não. discutir na beirada do campo. Aliás, eu quero saber quem foi que tirou vocês dois do meu time, na trairagem. E ó, não vamos tergiversar, não. Não vamos tergiversar, não. Tá acontecendo algo muito importante aqui, jamais visto no programa, que é o Valu concordar com o Thiago. Agora, eu falei 4 jogadores. Eu também falei 4. Depende do nível das contratações, Mike. Eu não tô falando 4 cabeça de bagre. 4 cabeças de bagre não tanto. Não, eu tô falando ninguém tá falando disso. Eu tô falando de jogador de alto nível, irmão. Se você traz um grande volante, um grande meia e 2 grandes atacantes, aí alguém vai perguntar assim em casa, mas então fala aí os nomes, não, me paga, me coloca de diretor, Hoje, que eu trago, eu tento trazer as soluções, velho. Hoje, pra mim, o Cruzeiro não tem condições financeiras de trazer mais 4 jogadores, por exemplo, ganhando numa faixa de 800, de 600 Então reais. você quer o quê? Barca ganhando 300? Eu não tô falando de É Barca. isso que você tá desejando pro Não, clube? claro que não. Eu acho que o Cruzeiro tem que, se possível, melhorar essa condição para trazer, quem sabe, pelo menos 2 ou 3 jogadores nesse nível e jogadores que tenham sede, que queiram mostrar serviço. Exemplo, o Marlon é um jogador assim. Ele não tem 30 e tantos anos, não é um veterano, mas quis voltar ao Brasil, quis jogar
a gente vê que é um jogador que entende a história do Cruzeiro e quer, ele pensa, ele tem muita lenha para queimar. Então, os jogadores ali também numa faixa de 25 até 30 anos que queiram realmente ainda conquistar alguma coisa. Jogadores que já estão estabelecidos, a gente viu que alguns que já rodaram, exemplo, o Matheus e tal, vou deixar bem claro. O Cruzeiro tem que fugir desse perfil com relação à idade, jogadores que já rodaram muito por vários clubes e nunca tiveram uma temporada espetacular, que tem potencial. Eu também tenho potencial. E tem que ser inteligente. O Thiago está buscando uma informação ali, Mike, e você também é muito bem informado, o Thiago está buscando uma informação ali de que o Corinthians teria apresentado uma proposta pelo Marlon, tá? Não sei, o Thiago está vendo essa informação ali. Sobre a questão nós falamos aqui, eu e o Elton falamos de 4 jogadores. Quando eu falei de colocar dinheiro, é exatamente para isso mesmo. Porque um jogador de expressão, um jogador para chegar, fardar e jogar, ele vai custar por mês, é isso mesmo. Eu acho um escândalo. Mas essa inflacionada que o futebol deu, de muito tempo para cá, não é culpa nossa. Né? Então, quando você fala de um jogador de 300 mil por mês, normalmente é um bagre. Sim. Cara, um bagre custa 300 mil por mês. Se você vai querer um jogador para chegar, fardar e jogar, ele vai custar isso aí que o Valor falou. O Cruzeiro não tem condição. Cara, desculpa. 27 contratações. Das 27, você vai tirar no mínimo 15 das 27. Você olha e vai no mundial. Se você não conseguir apurar 4 vezes 8, 32, 3 milhões e 200 na folha, pra você ter 4 jogadores de qualidade. E se esses 3 milhões e 200 não pagarem o salário de 15, aí nós vamos ver que o Cruzeiro realmente errou muito mais do que a gente imagina. E o Cruzeiro, além de contratar assertivamente, né, colocar esse dinheiro, fazer o investimento, é preciso de ter certeza no que contrata, na característica do jogador, no perfil. Por exemplo, 2 contratações assim que eu acho que batem uma de frente com a outra, desse ano que está acabando agora, é o Wesley e o Arthur Gomes. Eles são jogadores de características muito parecidas, curiosamente até o valor deles foi o mesmo, né? Então, assim, eu acho que também tem que procurar atacar as deficiências do time, porque o Cruzeiro, ficou claro nessa temporada que faltava um primeiro volante. Porque o Jussa não é aquele jogador, né? Um jogador para compor o elenco ali, e os outros jogadores são jogadores que não são de marcação, de pegada, jogadores mais de passe. E aí não trouxe. Precisava de um zagueiro, trouxe o João Marcelo, que pode até ser bom, mas não jogou. Então, assim, não adianta também pegar e empilhar 3 pontas esquerdas, como tem hoje o Wesley, estava jogando à direita, mas ele é um ponto esquerda. O Arthur Gomes e o Bruno Rodrigues, sem ter um volante de qualidade, porque aconteceu esse ano. O time todo torto, o time não consegue colocar em prática sim, joga bem, mas não consegue converter em gol, não consegue transformar em resultado. Cara, eu acho que o Cruzeiro na temporada, eu tenho certeza, esbarrou no aspecto técnico mesmo. Principalmente agora na reta final, com o Autuori e o Seabra, você via um quê de organização ali, meus senhores? Sim. Claro! Só que esbarrava onde? Na qualidade. Mas vem cá. Porque quando tracionou minimamente o Matheus Pereira, minimamente, ao resultado que então, é isso que eu falo sempre. Foram 5 jogos. Você pega um que foi horroroso, que foi ruim, mesmo assim venceu, que foi contra o Fortaleza. Nos outros, você já vê ganho. Então, ou seja, esse elenco poderia ter tirado algo mais desse elenco. Eu acho que o Paulo Tuori e o Seabra estão sugando o que esse time pode entregar. Mas está entregando, o time não perdeu. Então, para mim, esse elenco pode se abstrair mais coisas dele. Popó, me dá a premiação aqui, só pra gente trocar uma ideia sobre o que o Fortaleza somou, e o que a LDU somou também, tá? A campeã e o vice-campeão. Então, foram 40 milhões para a LDU e foram 25.800, quase 26, para o Fortaleza vice-campeão. O que acontece é o seguinte, para você chegar a ganhar mesmo que a Sul-Americana, ou mesmo disputar uma final, não tem jeito, gente. Tem que gastar. No orçamento, o Cruzeiro vai precisar colocar valores, porque eu vou contar uma história aqui rapidamente, antes de falar do colchão. O Leston Júnior, sim, ele já me falou, eu já contei a história umas 200 vezes, mas porque é uma história que, como o Leston é meu amigo, então ele me contou isso, até foi aqui no programa. Ele falou, Everton, quando eu subi com o Tupi foi para C, Elton? Da D para C, né? Da D para C e depois da C para B, mas o Leston já não estava mais. Então me parece que da C para B, quando subiu,
Aí eu disse, ué, ô Leston, você subiu o Tupi, mas saiu, pediu pra sair? Ele falou, sim, Everton. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, porque quando... Foi D pra C. Você vai dar D pra C, D pra né? C. É que ele saiu logo depois do acesso. Aí eu falei, mas porra, você sobe o time, agora você sai, que é a sua chance de fazer uma campanha. Ele falou, cara, a gente trabalha com orçamento. Então, quando, por exemplo, o Atlético, o Itabirito, o Vila Nova, o Guarani de Divinópolis, é orçamento. Então, eles sabem que tipo de time eles terão na temporada e ali eles começam a projetar o que vai ter. Para o Cruzeiro chegar e os próprios diretores abrirem para o torcedor que era para lutar contra o rebaixamento, cara, essa projeção do Cruzeiro vinha com base no orçamento. Eles sabem que sem dinheiro não vai. Só que eu entendo que quando o Ronaldo compra o Cruzeiro, quando o Ronaldo fecha com o Cruzeiro, a SAF do Cruzeiro, ele precisa entender que o Cruzeiro não é uma SAF qualquer. Ah, não vamos montar um time aí para revelar jogador, sabe? Que não tem pressão, que a torcida aceita qualquer bagrezinho, qualquer campanha desesperada. Não é assim, cara. Gente, nós não podemos comparar o Cruzeiro com nenhuma SAF do Brasil, desculpa. Por mais que o Vasco seja imenso, que é um clube que eu amo, nossa, cara, eu acho o Vasco um clube muito foda. Cara, nós estamos falando do Cruzeiro, que é fora do eixo, é o time que mais ganhou títulos do Brasil, cara. Então você não pode contentar com uma campanha que você se salva na penúltima rodada e achar que na temporada que vem, não, melhorando um pouquinho já vai o cacete, cara. Vai o cacete. É contratar com inteligência, mas gastar com inteligência, porque caro é pagar 300 mil por um bagre que não joga, que quando entra em campo só faz merda, que irrita torcedor, que não faz a sua marca valorizar e que ele próprio não se valoriza. Por quê? Porque não tem qualidade. Fazer favor para empresário, para ficar passando sufoco na temporada, não faz o menor sentido, desculpa. O que faz sentido para mim e para você é dormir nesse colchão aqui, gente. Isso aqui, você abra, eu vou mandar para você, porque você tem se mostrado um grande profissional. Então eu vou mandar para você um colchão Oriental Medic. E atenção, meu amigo, minha amiga, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você consegue dormir bem, dormir direito? Você pode dormir, mas se o colchão é ruim, você acorda mal. E quando você dorme pouco, dorme mal e acorda pior ainda, o seu dia normalmente é muito ruim. E isso pode ser o seu colchão. Muita gente desconsidera isso, mas eu estou aqui para trazer soluções. Então eu vou apresentar a você o melhor colchão do mundo, que é o Oriental Medic. Comigo aqui há quase uma década. Com tecnologia Ultra Forte X Plus, que está aqui, atestada pelo selo do Inmetro, que também está aqui. Então, se você sofre com dores nas costas, indisposição, acorda mal, acorda cansado, um colchão de qualidade pode resolver o seu problema. Então eu vou te apresentar um colchão que tem massageador ou sem massageador, você escolhe. Você quer um colchão com cofre? Eu tenho. Você quer um travesseiro com alto-falante no Bluetooth? Colocou a musiquinha, colocou o Cid Moreira lendo salmos. Nós temos. Agora eu vou te dar 2 presentes. Se você comprar um colchão, eu vou te mandar 2 travesseiros, mas não é com alto-falante não, tá? Você vai ganhar 2 travesseiros comprando agora o seu colchão. No 992160262, no 0800 038 2000, lá naquele QR Code no cantinho. Fale com os nossos consultores. Temos distribuição séria, então você precisa se informar. Se está com dúvidas sobre a distribuidora, liga para a gente, 992160262, 0800 038 2000 e leve para sua casa o melhor colchão do mundo, que é o Oriental Medic. Nossa especialidade é cuidar do seu sono. E ó, o Cruzeiro punido na tarde de ontem pelo STJD, multa de R$50 mil, é uma bagatela, está no bolso do pijama do Ronaldo, e uma punição de perda de 4 mandos de campo, revestidos inclusive em jogos sem torcida, que já foram pagos, inclusive. O clube ainda pode receber uma punição maior, porque a Procuradoria vai recorrer no pleno do STJD. E vou levantar a dúvida aqui, ficou barato? Foi justo? Tá tudo certo? Tiago Fernandes, me responda. Difícil falar se foi justo, se não foi, HG. Eu não consigo ter parâmetro ou qualquer tipo de critério que seja para dizer que uma punição de clube foi ou não justa. Eu precisaria ver as anteriores, eu não lembro de fato das anteriores, não sei como elas foram feitas, mas se o STJD entende que é assim, então que seja. O que você achou, Mike? Eu achei assim, também é difícil porque é a justiça que deu a punição. Então, assim, quem somos nós para bater de frente com a justiça de fato, né?
Só que assim, eu imaginava que fosse ser uma coisa bem pior. Eu imaginei que o Cruzeiro fosse pegar muitos jogos aí pro ano que vem, o que é um problema, porque a gente não sabe como é que o Cruzeiro vai estar ano que vem, né? Só que agora eu acho que tem a ver um pouquinho também com o Palmeiras, né? Porque eu acho que a CBF não ia querer que o Palmeiras recebesse o título brasileiro se confirmar no estádio vazio, né? O clima é outro. Então, eu achei a punição, assim, melhor do que o Cruzeiro esperava, e o Cruzeiro trabalhou bem para achar essas pequenas brechas na justiça de colocar os jogos que cumpriu fora de casa também como perda de mando, né? Ô, Elton, você que é o nosso jurista do programa. Nossa, mas o que você achou, Elton, dessa punição? Acha que ela foi justa? Bom, já pagou e tal. Agora, Elton, e a punição para quem invadiu o gramado? Quando é que a gente vai ver, hein? Então, é exatamente isso que eu fico pensando, sabe? O que aconteceu lá em Curitiba, as pessoas que invadiram, elas que deveriam ser punidas de forma exemplar. É algo que a gente fica sonhando dentro do futebol brasileiro sempre, e a gente vai sempre ficar batendo nessa mesma tecla de quando isso vai acontecer, quando CPFs de torcedores vão ser punidos para não pegar e alavancar um prejuízo para os torcedores do Cruzeiro, que aqui estavam acompanhando o jogo pela TV, na expectativa de poder vivenciar os outros jogos do Cruzeiro, como o jogo em Fortaleza. A pessoa que ficou sem essa possibilidade de acompanhar, mora lá em Fortaleza há muito tempo, ou mora próximo ali do estado do Ceará e não pôde acompanhar o Cruzeiro. Essa ficou punida, essa foi punida a tantos quilômetros de distância de ter a oportunidade de ver o Cruzeiro jogar. Os torcedores que aqui também estavam, criaram uma expectativa de ver os jogos do Cruzeiro aqui no Mineirão naquele momento que o Cruzeiro foi punido, também foram prejudicados. Então, ou seja, puniu a grande torcida do Cruzeiro, sendo que alguns torcedores que invadiram fizeram aquela barbárie e possivelmente vão estar no jogo diante do Palmeiras na quarta-feira. Não, Stefano, por gentileza, eu respeito muito a quem me respeita e o Stefano me respeita muito. Quem não me respeita, eu não respeito. E ele respeitosamente falou, vamos mostrar as imagens? Não vamos mostrar. Imagem de quê? As imagens da invasão. Mas pra quê? Não tem que mostrar. Não vamos dar palco pra esses caras, não. Não vamos dar palco pra esses caras, mas não vamos mesmo. Eles não merecem. O que eles merecem é a punição, porque o Cruzeiro já pagou a dele. Poderia ter custado caro, inclusive. Muito mais caro do que foi. Agora, esses caras, as imagens mostram, os caras invadiram. Falei aqui na oportunidade que muitos daqueles que invadiram o campo ali seguramente estavam na quebradeira da Arena MRV, que também tem câmeras, que também as imagens mostram. Mas, cara, não acontece nada com esses caras. Se eu invadir a sua casa e quebrar alguma coisa na sua casa e as câmeras flagrarem a minha invasão, seguramente eu vou pagar por isso. Vai pagar por isso. Mas o futebol atenua. O futebol é uma delícia com quem tá lá só para cometer crime. O futebol parece ter um campo de força em volta dele. Impressionante. Por exemplo, se a gente sair daqui agora e brigar aqui na porta da Raja, vamos ter uma punição. Mas se nós 5 aqui vamos lá no Mineirão e brigamos lá, vai ser tranquilo. Não foi briga de torcida. Foi confusão de torcida. Atenção, uma informação que acaba de chegar. Atenção, mas se vocês forem copiar a informação do Thiago Fernandes, dá um crédito para esse menino, que ele trabalha demais. Ele dá um duro, trabalha, cava. Isso dá um trabalho, sabe por quê? Ficar apurando informação. O Mike também é outro apurador aqui, ó. Você fica aguentando empresário, diretor de futebol reclamando, toda hora com essa conversa. Porra, aí fala uma coisa para um repórter, você vai lá apurar e fala outra para você. Mas como assim? Você falou pro outro assim, pra mim você fala diferente, é um saco. Então se for pegar a informação que o Thiago vai dar agora, que é muito importante, dá crédito para esse menino ou pro programa, que já é a mesma coisa, porque ele é o programa. Falei aqui com você, apura aí que tem informação sobre o Marlon. 2 clubes gigantescos querendo o Marlon, e aí? Exatamente, HG, e não é só o Corinthians. Além do Corinthians, o Grêmio também tem interesse na contratação do Marlon. Nenhum dos 2 clubes fez proposta ao Cruzeiro até o momento, mas ambos conversam com o intuito de tentar levá-lo para a próxima temporada. Tanto o Grêmio quanto o Corinthians querem a contratação do Marlon para 2024. Lembrando, o Marlon tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024. Então, caso qualquer um desses clubes tenha interesse em levar esse jogador, vai ter que chegar a um acordo com o Cruzeiro para conseguir levar o lateral esquerdo na próxima temporada. E o Cruzeiro chegou a recusar uma proposta do futebol russo em agosto passado, setembro, meados de agosto, setembro. Chegou uma proposta do futebol russo, o Lokomotiv Moscou tinha interesse na contratação do Marlon, o Cruzeiro recusou e disse que só negociaria caso chegasse uma nova proposta, mais ou menos naqueles moldes, algo perto de 5 milhões de euros, a partir de janeiro de 2024.
E agora, Corinthians e Grêmio têm interesse na contratação deste atleta. E o Stefano Poc está dizendo aqui no ponto para mim que o Basel e mais um clube da Ucrânia, não é isso, Popó? Então os dois também querendo o Marlon. Mas proposta ou só sondagem? Porque é o seguinte, o Valor, enquanto o Thiago falava, eu senti um certo incômodo em você. Porque o Elton fica com o pescoço vermelho, você começa a puxar a barba. Por que você ficou incomodado? Não tem cômodo, só que igual está estabelecido no contrato. Vamos sentar e vamos conversar, os valores estão aí. E o Mano? É simples. E tem outra Sempre coisa. no caminho do Cruzeiro. Cara, o Mano quer todo mundo do Cruzeiro, cara. Não é o Mano, cara. Não, mano. O Corinthians está vivendo um auê de nova gestão. Então eles querem todo mundo. Mas querer não é poder. Então vai vir aqui. Isso, é. Vai vir aqui, vai, ó, pá. Se porque assim, tá aqui, ó, a chave do Corsinha. Isso, mas eu posso bater aqui. aqui. Bentley. Só que não vai ser, continua sendo Corsinha, né? Isso, muito bom, gente. Exatamente. Bentley. Querer não é poder. Então, vai Corinthians, gente, vai surgir história de jogador pra tudo quanto é lado. Nova gestão. O presidente tem que dar resposta. Falou que eram 12 contratações. Falou que de 12 a 14. Ó, eu preciso discutir com vocês aqui, daqui a pouco, sobre técnico do Cruzeiro. Porque ontem a gente começou uma discussão aqui que foi ganhando corpo, mas acabou o programa. Né? Só por falar em técnico, você tá com um problema, porque um jogador seu aqui, ó, Samuel Venâncio está nos assistindo. Olha a mensagem. Avisa o Everton que eu sou 10 e faixa, ou então não respeito o técnico. Samuel, você, mas ele vai ser. Você pelo trabalho que você vem desenvolvendo e só por você ter ao seu lado Amanda, Gleison, Valu e Vibrante, você tem que ganhar 10, cara. Como é que você é mascarado? É bom de bola, não é mascarado, mas é bom de bola. Vamos falar de treinador para o Cruzeiro daqui a pouco, hein? Mas antes eu tenho um recado. Já que eu vou falar de técnico do Cruzeiro, eu vou falar do melhor técnico para o segmento que vai aparecer daqui a pouco aqui. Preste atenção nesse recado. Você tem vontade de investir num próprio negócio. Você tem uma grana, aí você fica em dúvida sobre em que investir. Quando você toma a decisão de montar uma unidade, uma farmácia, aí no seu bairro, na sua cidade, na sua região, você tem que falar com a gente. Porque nós temos tudo o que você precisa para montar uma unidade e para performar, para o negócio fazer sucesso, para o negócio caminhar bem, para o negócio... Aqui, ó, esse aqui é o melhor técnico. Isso aqui é o Jürgen Klopp da administração. Está lá na Afiminas, fazendo um trabalho excepcional. Há muitos e muitos anos. A Afiminas tem quase 30 anos que cuida dessas marcas aqui, ó. Droga Rede, Poupa Minas e Poupa Brasil. Aí você decide montar um negócio, mas tem que ter estratégia, inclusive na escolha do ponto, para você não errar. Como é que você escolhe o ponto? Uma vez eu montei uma pizzaria num lugar que era uma merda. O negócio não foi para frente. Não foi só por isso, mas também por isso. Então, nós da Afiminas escolhemos até o ponto para você. E aí, depois da escolha do ponto, nós vamos te dar todo o suporte na montagem da loja, em TI, treinamento, marketing, negociação, gestão operacional, tudo. Você não precisa entender de nada. Nós temos ferramentas que vão apontando o caminho para você. Então, é um negócio de muito sucesso. Você que é investidor, que está me assistindo agora, isso aqui não tem erro. São mais de 130 unidades inauguradas. E o orgulho que eu tenho, porque a loja de Livramento na Bahia, o dono da loja estava assistindo os donos da bola, abriu na Bahia, uma e já vai para a segunda. Aqui em Belo Horizonte, um dono de uma grande rede de postos de combustíveis comprou 30 lojas, já inaugurou. Isso é Afiminas, Droga Rede, Poupa Minas e Poupa Brasil. Você quer saber mais? Fala com a gente. QR Code aqui embaixo, aponta a câmera para cá ou chama naquele WhatsApp ali, ó, 37, que é código de Divinópolis, código de área, da minha querida e amada Divinópolis, 999262121. Fala com os nossos consultores que a gente vai te ajudar num grande negócio, no melhor negócio da sua vida. Afiminas, Droga Rede, Poupa Minas e Poupa Brasil, venham fazer parte da nossa família. Nomes de possíveis técnicos já começam a aparecer no Cruzeiro. Aí tem Fernando Gago, que treinou o Racing. Tem o Gabi, que ontem o Elton trouxe aqui a informação, que pode ser um dos treinadores. Aí eu tô falando aqui que o Voivoda falou que tem propostas. Eu não duvido que uma delas possa ser... Gente, isso é achismo, tá? Tem informação nenhuma. Gostei da intimidade do TP. Gabi Milito. Gabi Milito. Você viu? Só para os íntimos. Só para os íntimos.
Das opções, ô Mike, das opções, por exemplo, Gabi, Fernando Gago, ou se tem alguém no Brasil aqui, como eu adoro o Thiago Carpini, por exemplo. Acho o Thiago Carpini de um potencial, porque ele pega times que não tem tanta expressão financeira e faz grandes trabalhos. Esse cara tem um quê de qualidade. O que você pensa do novo nome aí de treinador para o Cruzeiro? Então, pelo que está sendo especulado aí, né, o Gago e o Milito são as principais preferências do Cruzeiro. Já foram procurados quando o Pepa saiu, mas naquele momento ali é muito difícil um treinador que tem mercado assumir um time, né? Eu até procurei um pouquinho saber com o Michael Vinícius, que é um garoto que faz análise do futebol argentino, conhece muito sobre um pouquinho das características desses treinadores, né? Segundo ele, o Milito é mais parecido com o Pepa, aquele cara que organiza o time de trás primeiro, até chegar lá na frente. E o Gago é aquele cara de mais intensidade, vertical, o tempo Gago, inteiro. É doido. Adoro gente doida. E são caras que são, assim, cobras do futebol, né? Tem experiência, foram jogadores muito importantes de Europa, de América do Sul. Então, eu acho que são nomes, assim, excelentes, principalmente para trazer uma coisa que o Cruzeiro não teve esse ano, ao meu ver, que foi eu enxergar o mercado sul-americano, o mercado argentino principalmente, com olhos mais assertivos, porque nós temos hoje em dia o recorde de inscrições de estrangeiros na história brasileira, né? Você pode inscrever 7 estrangeiros e o Cruzeiro tem um, e esse um é o Palácios. Então, assim, não chega a um inteiro, né? Então, assim, eu acho que é super importante ter um treinador de fora, assim, se trouxer, vai ter esse ganho ainda, né? Mas aí é negociação, é conversa, ver se os caras estão inteirados com o projeto, que isso é uma coisa que o Cruzeiro define como inegociável, né? Os valores negociáveis do Cruzeiro, do futebol do Cruzeiro, que acabaram se tornando negociáveis quando a corda apertou, mas que no início da temporada acho que tem que colocar. E é importante também, ao meu ver, não sei se vocês concordam, mas tentar fechar isso o mais rápido possível para poder montar o time. Né? Porque se a gente pensar quem montou o Cruzeiro para a atual temporada que nós estamos falando, é um treinador que nem queria ficar. Exatamente. Que nessa época do ano, em dezembro, hoje dia 5, sabiam que ele já tinha avisado que não queria ficar. Sim. Então isso é um Te agrada problema. mais o Gago? Aliás, o Popó está dizendo, lembrando aqui, o Gago jogou com o Ronaldo no Real Madrid, são amigos, né? E o Ronaldo, é uma preferência do Ronaldo, segundo o Stefano, que seja o Gago. Cara, eu gosto de gente doida, adoro. Eu gosto dos dois nomes. O Milito e o Gago são dois nomes que eu gosto. A gente já comentou sobre eles. Quando começou as especulações, foi na saída do Pepa, né? Que a gente teve um período maior para discutir e a gente tivemos essa informação que esses nomes foram buscados. Mas eu quero devolver uma pergunta para você. Porque a gente falou ontem de técnicos experimentados para não fazer uma experiência... O Gago é a aposta. Calma. Então vamos lá. Porque você fala do Thiago Carpini, e eu também acho que é um grande treinador, é um cara que tem potencial para crescer e se desenvolver muito no cenário nacional e até internacional. Tem muito talento, é jovem, tem capacidade de visão, gosto do que ele vem fazendo, fez um bom trabalho no Água Santa, fez um ótimo trabalho, passou pelo Guarani, também fez um bom trabalho, fez mais um bom trabalho agora no Juventude, então ele tem esse tipo. Agora eu quero saber, te devolver a pergunta seguinte: quem teria mais experimentação para pegar o Cruzeiro? Um Milito, um Gago ou um Carpini? Lembrando que o Milito pegou casca de Estudiantes, 2 anos de Estudiantes, e depois o Argentinos Júniors, e conseguiu fazer feitos para o Estudiantes, para o Argentinos Júniors, que era colocar esse time na Libertadores. Então eu te devolvo a pergunta. Nesse ponto, você entende o porquê ontem eu bati na tecla que o Milito, nesse momento, pegando um Cruzeiro já em dezembro para montar esse time em janeiro e começar as competições final de janeiro e fevereiro, eu acho que ele entregaria algo mais robusto do que o Carpini, apesar de gostar muito do Carpini. Já que você está me perguntando, eu vou te responder. Tá. Nós estamos diante de um cara que conhece, mesmo com pouca idade. Quantos anos o Carpini tem, Thiago? 38 ou 39? 38 ou 39. Nós estamos diante de um treinador que, embora com 38, 39 anos, um treinador emergente que conhece profundamente o futebol brasileiro. O Milito e o Gago 39. Passariam, 39, né? Isso. Passariam meus 39 anos. Nossa, é o do céu. Tá voando. Então é o seguinte, eu entendo que os 3 a gente pode considerar como apostas. Ok. Né? Okay. Agora, diante do que você está me perguntando, se o Cruzeiro for analisar rodagem, aí seria o Milito.
Rodagem. Se o Cruzeiro quiser olhar resultado dos trabalhos, conhecimento do futebol brasileiro e etc. Se isso for pesar, porque, pô, são critérios, cada um tem o seu. Aí eu já acho que seria o Thiago Carpini a melhor alternativa. Só que, independentemente de ser Carpini, Milito ou Gago, e para mim o Fernando Seabra tem que ser um cara para estar ao lado, porque o Fernando Seabra, para mim, a partir de agora... Comissão permanente que você fala. Aí. Comissão permanente. Ele tem que estar numa comissão permanente que o Cruzeiro não deveria abrir mão, em hipótese alguma, para treinador, qualquer que seja aí. Eu acho que nesses três, Eltinho, eu também iria com o HG. E eu pensaria muito na experiência do Brasil. Eu acho que faz diferença para lidar com o jogador no vestiário. O Cruzeiro tem um estrangeiro, tem um Palácios. Os outros todos brasileiros. Então aí você pega a forma como os jogadores brasileiros pensam, e mesmo os principais nomes do time. Rafael Cabral, Bruno Rodrigues, o Lucas Silva. Eu traria um cara que tem um pouco mais de experiência e vivência no vestiário brasileiro, sabe como funciona o jogador brasileiro, do que um cara que viria para ser uma aposta do exterior. Se fosse um cara já consolidado, e aí não tem jeito, não foge quando os nomes dos caras consolidados ou que já tem mais experiência com futebol, são sempre os mesmos, ou os que nós já vimos mais recentemente. Por exemplo, o Sampaoli é um cara mais consolidado, o Kudê, que está no Inter, é um cara mais consolidado. Esses caras que têm um pouco mais de experiência, seja internacional, seja na própria Argentina, conquistaram algumas coisas em clubes anteriores. Se fosse esse tipo de cara, eu daria preferência a ele em detrimento do Thiago Carpini. Mas se for para trazer o Gabriel Milito e o Fernando Gago, eu, Thiago, iria no Carpini. Porque eu entendo que um cara que já conhece o futebol brasileiro. Esses outros dois, eles vêm muito para mim pela grife do que eles foram como jogadores. Como jogadores inquestionáveis. O Gabriel Milito foi um baita defensor, o Gago foi um baita volante. Cracaço como volante. Agora, eu tô falando deles como jogadores ou como treinadores? Porque como treinadores, eles ainda não foram 100% experimentados. E acho que é muito arriscado trazê-los para um trabalho nesse momento no Brasil. Eu gostaria de ouvir o Valor, gostaria também de que o torcedor atleticano fique, atenção, fiquem todos atentos aí que temos informação e acabou de me chegar aqui uma outra informação sobre o Hulk, que me preocupou. Até apurei aqui agora, e não é assim e tal, mas nós vamos falar daqui a pouco. Atenção, fique ligado aí, Valor, eu gostaria antes de sair para o intervalo, da sua avaliação sobre os nomes e aproveita para repassar a pergunta que o Elton me fez a você. Entre Carpini, então, gente, ninguém está dizendo que o Carpini foi procurado pelo Cruzeiro, não, tá? Nós estamos aqui com Foi procurado daqui a primeiro momento e decidiu ficar. Agora não, então é o seguinte, entre Carpini, Gago e Milito, Valor. Cara, no que diz respeito ao aspecto de são apostas, para mim eles estão no mesmo pacote. Eu considero a experiência, respeitando a opinião do Thiago Fernandes, considero que o Milito e o Gago estão à frente do Thiago Carpini, não por serem estrangeiros, mas sim por conta do que já fizeram mesmo, já fizeram em termos de trabalho, rodagem. Eles não conquistaram nada ainda, mas eles já andaram alguns quilômetros a mais do que o Carpini, que fez um trabalho de excelência neste ano de 2023. Primeiramente com Água Santa, depois com Juventude. Mas tem um cerne da questão para mim que é muito importante. O que pretende a direção de futebol do Cruzeiro com relação ao perfil do técnico para 2024? Porque para mim, o que pretende a direção de futebol, o departamento de futebol do Cruzeiro com relação a 2023 para perfil de técnico parou em março, no Pepa. Na escolha do Pepa, porque da escolha do Pepa para cá foi muito mais para mim falta de opções do mercado e na última volta do relógio quase um por favor Paulo Autuori no salve juntamente com o Seabra. Então eu acho que é muito importante ver, o Cruzeiro vai querer voltar para aquele caminho que fez durante todo 2022, quando trouxe o Paulo Pesolano e ali tinha um perfil estabelecido, queremos um Cruzeiro que, apesar das suas dificuldades, seja agressivo dentro de campo, começa com o Paulo Pesolano e em março troca para o Pepa. Lá em agosto, quando o Pepa é mandado embora, já acabou isso para mim. O Cruzeiro fica dando cabeçada no mercado, traz a opção que lhe apareceu e depois com o Paulo Autuori a gente viu, né? Foi muito mais o convencimento de alguém que não queria fazer aquilo, mas por uma situação emergencial. Então, qual é o perfil que a direção do Cruzeiro vai voltar a querer para o time em 2024? Eu vou para um rápido intervalo. Atenção, daqui a pouco informação. A gente apurou aqui sobre
talvez uma possível saída do Hulk e tal. Vamos falar disso daqui a pouco. E o próprio Hulk falou agora há pouco também, coletiva. Nós vamos falar desse assunto dentro de instantes. Fique ligado. Break nos donos da bola de hoje, rapaziada. The Last Dance, né? My The Last Dance aqui. Estarei me despedindo dos breaks dos donos da bola hoje, mas tem muito conteúdo bom aqui, porque tem Hulk no próximo bloco, hein? Hulk falou sobre sua permanência ou não no Atlético, então fica ligado aí que vamos falar tudo sobre isso. Alô, torcedor atleticano, é importante para todas as torcidas, hein? Torcedor atleticano, cruzeirense, americano, quer saber se o Hulk fica ou não. O Hulk falou isso na entrevista coletiva de hoje na Cidade do Galo. Mas sobre o Cruzeiro, que foi o nosso assunto no primeiro bloco, vamos repercutir tudo aqui, porque o Ramon de Venda Nova falou assim, precisa de 8 jogadores de nível, ou então melhor voltar para a Série B. Marlon fraquíssimo, pode vender rápido. Sobre o interesse, um possível interesse do Corinthians no Marlon, o Ramon também deu a opinião dele, mas 8 jogadores de nível para ele, para o Cruzeiro não voltar para a Série B. Não colocou o nome aqui, mas falou assim, dos 27 jogadores, 2 sobressaiu. Foi gasto errado nas contratações. O Cruzeiro tem que dispensar 12 jogadores desse elenco e contratar 8 jogadores de destaque. Esse time atual é time de segunda divisão. Eu vi muita gente falando isso, que o time atual é time de segunda divisão. Reclamando sobre o elenco montado e assim, né? Teve o seu sufoco para se manter na Série A. O Laércio do Lourdes fez uma suposição interessante aqui. Falou assim, gostaria que avaliasse o seguinte, defesas de Cruzeiro e Atlético tomarem quase o mesmo número de gols. Se Hulk e Paulinho fossem atacantes do Cruzeiro, qual seria a classificação do time? Assim, né? As duas melhores defesas do campeonato foram de Atlético e Cruzeiro. E normalmente quem tem grandes defesas costuma brigar lá em cima no campeonato. Então, assim, o Cruzeiro ter brigado para não cair com uma defesa boa, que por nomes a gente avalia e fala assim, no início da temporada, se a gente avaliasse por nomes de defesa do Cruzeiro, a gente não imaginaria que seria tão forte assim. Rafael Cabral é questionado pela torcida, o Castan, todo mundo chegou questionado também, o Neres é questionado ainda pela torcida, as laterais que se firmaram, mas que também foram apostas. Então, assim, o ataque do Cruzeiro deixou a desejar mesmo e o ataque do Cruzeiro poderia ter sido a chave para um desempenho melhor na temporada. E para fechar, o Douglas Luiz falou assim, o Pablício falou assim, esse elenco do Cruzeiro é limitado, mas o técnico faz a diferença. Então o Pablício está falando que tem que contratar melhor. E para fechar, Ronaldo Santa Luzia, o Cruzeiro não vai contratar jogadores de primeira linha, sem chance. 4 jogadores tops não resolve, tem que ser no mínimo 8, Everton. Você tá doido. Então fechou. No próximo bloco eu trago mais comentários. Valeu. Amigos do esporte, atenção, atenção, que eu tenho um recado importante. Não adianta, quando você opta por um financiamento, se você não buscar seus direitos, você pode pagar juros abusivos embutidos no contrato sem saber. E aí seu dinheiro vai pelo ralo, e você acha que está tudo bem. Não! Tem que pegar o telefone e chamar agora, 2566-2701. Atenção, 2566-2701. Chamou, o atendente recebeu o seu chamado pelo WhatsApp, que é o mesmo número, para ligar pelo WhatsApp. Sugiro pelo WhatsApp, que fica tudo registrado ali, tem o QR Code também. Você vai pedir uma consulta. Entendeu? Quem está falando? Silvana. Ô, Silvana, faz uma consulta para mim, por gentileza, para saber se tem juros abusivos no meu contrato de financiamento. Seu Everton, o contrato está em vigência? Não. Um contrato que eu fiz aí há um ano. Mas você quitou? Não, quitei não. Financiei em 24, paguei 12, paguei 10, paguei 8. É isso.
Porque se você pagou ou está pagando juros abusivos, nós podemos resolver seu problema. Você pode receber de volta até 80% que pagou, está pagando de forma indevida. Para que você vai perder tempo? Se você pode pegar o telefone agora, chamar aqui no WhatsApp 25662701 e fazer uma revisão. Então não perde tempo não. Agora, se estão ligando para você, falando de busca e apreensão do carro, moto, van, caminhão, ônibus, aí você não vai entregar não. Você vai chamar a gente aqui nesse número que nós vamos te ajudar a resolver o problema sem você perder o bem. Porque tem gente que não pode chamar nem a esposa de bem, que o banco vai lá e toma até a esposa. Nós vamos te ajudar. 2566-2701. 2566-2701. Mas chame agora, que você pode receber de volta até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida. Põe o Hulk falando na coletiva agora aí. Ele não cravou a permanência dele para o ano que vem. Veja aí. Mais um jogo que falta para terminar a temporada, para depois descansar, aproveitar as férias com a família e depois pensar no futuro, né? Deixar o futuro nas mãos de Deus. Depois do jogo, descansar a cabeça, descansar o corpo que estou precisando, né? Tava até comentando aí, em apenas 3 anos já foi o clube que eu mais atuei na minha carreira, então é muitos jogos em pouco tempo, né? E eu me sinto lisonjeado por jogar tantos jogos assim, apesar da minha idade, eu procuro me cuidar bastante. E é isso, é descansar e deixar o futuro nas mãos de Deus. Sobre o futuro, eu vou deixar para falar no futuro, né? Mas o futuro que eu quero falar agora é para o jogo de amanhã, né? Que é o nosso foco, nossa concentração, a nossa entrega vai ser para esse jogo de amanhã, para que a gente possa fazer um grande jogo. E sobre o futuro, vamos nos concentrar para falar no futuro. Vamos lá. Alguns apontamentos, atenção para essa informação que vem agora, que ela é muito importante. Alguns apontamentos sobre uma possível saída do Hulk. Vamos lá. Primeiro, saiu da boca dele, depois de uma derrota para o América. Empate com a América. Ele disse, não sei o quê, largar no final do ano, etc. Um apontamento. Tô indo embora daqui. Tô indo embora daqui, então. Um apontamento. Outro apontamento, esse aí que ele acabou de dizer na coletiva. E eu aqui no ar agora, o programa começou às 13 horas, recebi no meu telefone algumas fotos de todas as taças do Hulk, todas elas, sendo embaladas e colocadas, sendo levadas para o avião do Hulk. Aí falei, caramba, estranho isso. Todas as taças, troféus do Hulk, muito bem embaladas, empacotadas e indo para o avião. Aí vem a coletiva e ele diz isso aí, não garantindo. Ontem eu estava num evento da Ford Brasalto, aqui na Raja 2440, encontrei lá com uma pessoa do Atlético. Aí disse assim para essa pessoa, importante, figura importante, cheguei e falei assim para essa pessoa, escuta, puxei no cantinho, eu tenho uma informação que, de fato, o Hulk vai sair. O Hulk, se sai, eu saio inteligente, cara. Tá saindo por cima da carne seca. Tem uma informação que o Hulk vai sair. Aí ele desconversou e disse, não, o Hulk tem contrato. Querido, não adianta ter contrato. O contrato tá aí, tem multa, tem ajuste. Você acha que se o Hulk chegar hoje pro Atlético, a multa dele é de quanto, Thiago? Para o exterior, de 50 milhões de euros. E se for para o Brasil? Aí é 2.000 vezes o valor do salário dele. Então, você acha que se o Hulk chegar para alguém no Atlético e disser assim, gente, eu quero respirar novos ares e tal, a multa é de quanto mesmo? Para fora? 50 milhões de euros. 50 milhões de euros, ninguém vai pagar uma multa dessa para tirar o Hulk daqui. Mas você acha que se o Hulk fizer um bem bolado, o clube vai dizer para ele, não. Ou paga ou você fica. Não é assim, cara. O Hulk é um ídolo. O Hulk é um ídolo. Tem discussões aí sobre quem foi mais ídolo. Ele ou o Ronaldinho Gaúcho, etc. 270 milhões de reais dessa multa pro exterior na cotação atual. Pois é, ninguém vai pagar isso. Nem 27 vai pagar. Nem 27. A não ser que ele pague, né? Não, eu tô com uma proposta aqui da MLS, do Arabão. E tô vazando. Então, o Atlético, toma aqui. 27 milhões de reais? De reais, acho que chega a proposta assim. Porque eu tô te dizendo. Não, isso é tipo de multa que dependendo do que ele for ganhar, se for pro Arabão ou se for pra MLS, vale a pena ele pagar. Vai educar os filhos ali nos Estados Unidos, passou pra MLS, aí é diferente, né, irmão? Lá, né? Falando em educação, se tiver mulher na família, aí azeda mesmo. Vai ter lá o Messi, o Soares. Mas aí se vai na MLS, o Messi, Soares, etc e tal, né? Então, o que eu recebi? Eu recebi fotos de um monte de troféus dele, um monte embalados, sendo levados para o avião. Aí eu liguei para o Atlético. Liguei para uma pessoa do Atlético.
Aí essa pessoa, pô, mas todo final de ano é isso, irmão? Peraí, nós temos alguns apontamentos aqui, ué. Nosso papel é investigar, o seu até de negar. Mas posso cravar que permanece? Aí eles não falam que pode, entendeu? Então, o que eu tenho de informação? O clube nega que ele possa sair. A coletiva agora, ele disse que o futuro pertence a Deus. A coletiva dele foi com um tom bem de despedida. Assim, eu tô lendo. E você é sagaz. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você é um cara sagaz. Sagaz. Por que logo ele na coletiva hoje? Depois de tanto tempo sem falar com a imprensa, né? E é a última coletiva antes do Campeonato Brasileiro acabar. Então tá dando a oportunidade para ele para dar um recado para a torcida do Atlético. Eu acredito que se ele vier a sair do Atlético, ele vai convocar uma coletiva para se despedir oficialmente da torcida atleticana. Mas são 95 gols com a camisa do Galo, uma história gigantesca, muitos títulos, é já um ídolo firmado na história do Atlético. E eu fui lendo algumas das respostas dele, e uma delas foi a seguinte, abre aspas para o Hulk: amo jogar futebol, cheguei e fui muito bem recebido, e sempre saí pela porta da frente. Foi assim no Japão, depois do Porto, no Zenit, na China, decidi voltar ao Brasil. Cheguei no Galo, bem recebido assim, é só trabalhar. Dei o meu melhor e honrei essa camisa aqui. Sou grato pelo carinho e reconhecimento. A gente fazendo a análise das respostas do Hulk, a gente vê realmente um tom de despedida. Para o torcedor atleticano, resta torcer para ele mudar de ideia, para a diretoria do Atlético se esforçar. A gente não sabe quem são os clubes ou países que buscaram esse contato com o Hulk para fazer essa mudança, mas quando você fala não, né? Você me mostrou as fotos que você recebeu de forma exclusiva. Então, assim, isso realmente deixa qualquer um que aqui em Minas Gerais está e acompanha o Atlético e acompanha o Hulk preocupado no sentido de que possivelmente para a próxima temporada não teremos um dos maiores jogadores que passaram pelo Atlético na história. Ô Mike, porque se é um movimento só um movimento, vários troféus sendo embalados e colocados no avião para embarcar, e troféus grandes, né, que fazem volume e tal, tudo bem, mas não foi só um movimento. Eu recebi essas fotos, gente, eu não vou postar as fotos aqui, aliás, eu não vou mostrar as fotos aqui, eu não quero expor, né? Talvez assim as pessoas vendo a foto podem identificar quem tirou, eu não vou fazer isso com a pessoa, vou preservar a fonte respeitosamente aqui, né? Mas são vários movimentos, Mike. Primeiro saindo da boca dele depois do jogo contra o América, agora esse movimento desses produtos embalados sendo colocados no avião, e na coletiva ele foi perguntado 2 vezes, ele não cravou permanência, e lá no Atlético ninguém crava. Todo mundo que se pergunta fala assim, ele tem contrato. Pô, não, mas contrato foi feito também para ser quebrado, né, mãe? E você pega um cara que vai ficar agora, né? Pré-último jogo, o cara fala, não, estamos aqui concentrados pro ano que vem, a dupla deu certo, o Filipão tá aqui fez o time dar certo, o time encaixou. Eu acho assim que realmente tem alguns indícios importantes de que ele pode estar saindo. E é um movimento que é até inteligente se ele sair, porque sai em alta, né? Isso aí. Igual o Soares saindo do Grêmio em alta. E eu sempre gosto de falar esse exemplo. Imagina se alguns jogadores do Cruzeiro de 2018 ali, campeão, tivesse falado assim, tá na hora de picar minha mula, tô ficando velho aqui. Poderia não ter acontecido. Ou pra eles também, que são caras que ficaram queimados no futebol, né? Sim. Então, assim, não que o Hulk vai fazer isso, ele é um cara muito profissional, né? Um cara que sempre respeitou muito o Atlético, mas talvez ele quer sair do time com aquele status intocável, né? Sem nenhuma mácula. Ô Valu, eu gostaria que você falasse desse assunto também. Aliás, o Mike estava dizendo aqui, eu posso afirmar que para mim o Hulk é um exemplo a ser seguido por todos os outros profissionais que passaram pelo Atlético e os que ainda virão, que é de envolvimento, que é de entrega, que é de valer cada centavo colocado no negócio, né? Pô, olha o que esse cara ganhou depois que ele chegou aqui, cara. Olha o que esse cara fez, olha o que esse cara valorizou essa temporada atual. Se o Atlético fizer um grande volume de dinheiro no Paulinho, foi muito por causa do Hulk. Porque o Hulk entregou ao Paulinho algo que o Paulinho nunca teve na vida, que é o papel de goleador. Pois não, Maia? Só pra complementar, assim, que o Hulk é um cara que ele é tão profissional que lá, quando o Cuca deixava ele no banco no início, quando ele chegou no Atlético, ele chegou na imprensa e falou, eu quero a chance de jogar, eu quero fazer isso, foi lá e jogou.
Temos casos aí agora, recentemente, a do Wesley, que pediu para jogar, ficou de fora de um jogo, voltou no outro e não jogou, né? Então, assim, o cara, ele bate no peito e chama a responsa mesmo, né? Então, isso é uma coisa muito importante pro futebol, né? Valu, por gentileza, Valu. Me chamou a atenção, nas aspas que o Elton leu ali, da entrevista coletiva, muito tempo pretérito, né? Fiz, desde quando cheguei, enfim, falando muito no passado, em um ano ainda vigente, com o famoso, né? Como disseram as pessoas que falam, tem contrato. Tá, se tem contrato ainda pra frente, por que falando nesse tom, tudo no passado, né? Na verdade. E no momento, talvez, que eu não tenho dúvidas de falar aqui, tá certo que ele fez uma parceria muito forte com o Cuca em 2021, mas eu acho que, eu suspeito, né? Aí não é informação, que ele deva ter uma relação muito melhor com o Luiz Felipe Scolari do que até propriamente com o Cuca. O Luiz tem relação com o Cuca. O Luiz Felipe Scolari foi o técnico que levou ele para uma Copa do Mundo. Então, assim, o momento todo favorável. Favorável, de mais um ano, mais um grande ano dele, né? Porque é importante dizer, desde que ele chegou ao Atlético, ele não entregou nada, tipo, menos que nota 8, pelo menos na minha opinião. E esse me chama bastante atenção e digo que ficarei muito surpreso se o Hulk não permanecer no Atlético para 2024. Você aguenta falar ou você está muito emocionado, Thiago? Eu estou muito emocionado, HG, mas a realidade é a seguinte, cara. Eu acho que o Hulk é o principal jogador do Atlético nos últimos 3 anos, né? 21, 22, 23. Isso é indiscutível. Só que não acho que dê para se desesperar com qualquer saída de atleta. A vida segue. Independentemente do atleta que sai. O Ronaldinho já saiu do Atlético. O Ronaldinho Gaúcho já saiu do Atlético. O Reinaldo já deixou de jogar no Atlético. Enfim, o Atlético teve outros craques que deixaram de jogar no clube. Cara, é triste, eu entendo o torcedor que se chateia, é um ídolo, é mais um, mas na questão do futebol profissional isso acontece. Então não dá para se desesperar com a eventual saída do Hulk. Caso ele saia, o Atlético vai ter incumbência de buscar alguém pro lugar dele. É fácil? Não é. Não é. Tanto é que nós estamos falando de um gap de 10 anos. Do momento em que... 10 não, vai. 8 anos. Do momento em que o Ronaldinho Gaúcho saiu e chegou o Hulk. O Atlético tentou se reinventar com outros caras nesse período. Ele tentou o Robinho, ele tentou o Fred, ele tentou o Lucas Prato. Ele tentou alguns jogadores nesse período. Os outros não deram certo como o Hulk e o Ronaldinho deram. Mas, cara, quanto mais você tenta e se aproxima de jogadores desse nível, mais você vai acertar. Nós estamos falando aí dos últimos 10 anos, 2 caras que deram muito certo e tiveram aí pelo menos 2, 3 temporadas brilhantes. Então, cara, saiu o Hulk, o futebol segue. O Atlético segue. A vida segue sem o Hulk. Desculpa, Eltinho. Não, Ti. É só porque a gente vai pegando alguns fragmentos para tentar amarrar a história e falar assim, realmente o Hulk está saindo do Atlético. Eu vou puxar um outro fragmento. A homenagem que o Mineirão fez ao Hulk. Fiquei pensando nisso aqui. Ela aconteceu antes do jogo contra o São Paulo. Já podia ter acontecido o tempo, porque ele chegou na marca de 50. Ou seja, viram aquilo ali como uma última oportunidade, que a relação de contato da assessoria do Hulk com o Mineirão falou assim, temos que fazer nessa janela porque depois ele não vai continuar, não vai voltar para Belo Horizonte. Porque a homenagem no Mineirão foi para 50 gols do Hulk no Mineirão. O Hulk tem 51, porque ele marcou mais um contra o São Paulo. Faz sentido, mas esse movimento aí, eu estava vendo aqui porque agora, a homenagem poderia ser feita ontem, por exemplo, poderia ser gravada ontem. Estava vendo uma informação aqui, foi postada agora pelo Diário do Torcedor, que tem uma informação na Rádio Itatiaia que o América relacionou o Everaldo para o jogo de amanhã e ele meteu o pé, foi para os Estados Unidos com a família, não apareceu para jogar. Coisa de maluco. Não apareceu para se apresentar, né? Não apareceu, não está relacionado para o jogo. Tá lá nos Estados Unidos. Eu vou meter o pé, eu vou para os Estados Unidos e rápido intervalo, daqui a pouco tem mais os donos da bola na tela da Band. Fique ligado no YouTube aí que pode pintar coisa por lá, hein? Corre para lá, youtube.com/TV Band Minas, até já. E break nos donos da bola, o último nos donos da bola de hoje. Que bomba, hein? Que bomba, né? Vai deixar nós, vai deixar a gente, que trairagem. No dia que o Hulk caminha para deixar uma despedida, você é o nosso Hulk. Obrigado, viu? Aqui. Sem avisar. Profissional gigantesco isso aqui, ó. Vai deixar é o nosso Hulk.
Vai achar. Vai deixar a gente, último dia do PA aqui, moleque que a gente adora, uma grande figura, um grande profissional, vai deixar saudade. Deus te abençoe. Quem que eu vou colocar no meu bolso agora no futebol, hein, PA? Ainda vai. Quem é que vai perguntar se o Valu tá solteiro nos intervalos? Pode chorar, pô. Pode chorar, cara. Só agradecer a todo mundo. Eu não esperava, eu olhei ali e falei, o que essa câmera tá? Tem uma coisa acontecendo aqui. Então, só agradecer a todo mundo. Uma honra trabalhar com todos vocês. Vou levar todos no meu coração, com certeza. E não é uma despedida, é só um até breve, né? Vamos voltar pro estúdio, segura aí. Aqui, será que vai falar isso? Será? Vamos sentir mais sua falta do que a do Hulk. Muito obrigado. Bom break, vai. Fala uma coisa alegre aí pra galera. Só agradecer a todo mundo, mas vou falar sobre o Hulk também, né? Porque isso é bomba. O Hulk é bomba, isso aqui. Entrevista em tom de despedida. E eu confesso que fiquei surpreso, assim, o Hulk, né? Eu já achei meio estranho, última entrevista coletiva da temporada, ser o Hulk, mas você imagina por ser o craque do time, né? Mas a galera tá repercutindo muito aqui. O Adalto falou aqui, não é possível que o Hulk vai sair. Muita gente falando, o Antônio falou, Hulk quer o Palmeiras. Não, que isso. Hulk não quer o Palmeiras não, mas fechou. 30 segundinhos para me agradecer. Muito obrigado a todos, rapaziada, pelo carinho, né? Sempre participando aqui, a paciência de todo mundo, os recados. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até breve. Valeu. Eltinho, tem uns relacionamentos, Eltinho, que você precisa sair no alto. Vamos bem. Por alto. Não precisa sair brigado. Por que você sair brigado? Fica ruim. Relacionamento você chega não e dá uma resenha e vaza. É assim. Vou contar um negócio pra você de bastidores. Eu fui atrás aqui pra tentar entender essa questão do Mineirão, que o Elton chegou a... Você foi isso no ar? Falei. Ah, porque às vezes você tinha falado no Não, intervalo falei e a gente no tava ar. trazendo o pessoal. Não. Aí não foi pedido do pessoal do Hulk pra que fosse feito agora, não. Foi uma ideia do Mineirão, que coincidiu e casou justamente com o jogo do Atlético. Então foi por isso que o Mineirão fez agora. Pelo menos é a versão que estão passando aqui. A gente não precisa necessariamente acreditar, mas é uma versão, né? Estamos passando existe. É isso aí. Existe uma versão daqui, Uma versão de ali, lá, ali, outra ali. e entre as duas Tem outra. tem uma outra que normalmente é a verdade. Mas eu não acho que essa aqui... Ô, Popó, me talvez dá esse essa caso arte seja- na tela aqui, Popó. Enche a tela aí pra mim, por gentileza. Porque é o seguinte, veja bem, a diferença aí. Hulk e Paulinho. Hulk na temporada 30 gols, 14 assistências. No Brasileirão, 15 gols, 11 assistências. Na temporada, 30 gols e 8 assistências do Paulinho. No Brasileirão, 19 contra 2 assistências. Ou seja, aquilo que eu disse a vocês aqui agora tem total sentido, né? Porque uma coisa que o Paulinho nunca foi na carreira, ele se tornou muito por causa do Hulk. Porque o Hulk, além de decidir jogos, alô, vou lembrar do Léo Gomide de novo, hein? Eu só lembro que eu gosto, né? O Léo Gomide eu gosto muito, meu irmão. Importância dos gols. O Hulk foi, ao longo desse período, importante, com gols decisivos, né? Então, gols importantes. Logo, vale muito mais. E além de tudo isso, Mike, ele consagrou Paulinho, dando assistências como essa aí, no segundo gol contra o São Paulo. O Hulk vai deixar uma... assim, saindo do Atlético, ou se ele não sai agora, uma hora ele vai sair, né? Então, assim, ele vai deixar uma marca difícil de ser batida, muito relevante. É difícil você ver um jogador ter tanto tempo de desempenho em alto nível como ele no Brasil. Você viu o Gabigol, né? Ele teve alguns anos muito bons, agora já está em baixa, virou reserva, a torcida já está pegando no pé. E, além disso, ele deixa esse legado do Paulinho, né? O Paulinho também com certeza vai ter sondagem do exterior, porque ele fez uma temporada muito forte, mas é um cara que ele e o Paulinho, eles resolveram esse brasileiro pro Atlético, né? Colocaram o Atlético lá em cima, brigando por título, né? Que situação que vive o Atlético, né? Ele pode perder nessa virada de ano responsáveis por 60 gols na temporada. O Hulk tem incríveis 11 assistências no Campeonato Brasileiro. Olha, somando os gols dele, deve dar
deve ficar bem perto ou até igual do número de gols que o Cruzeiro fez inteiro no Brasileirão, né? Ontem o Valor falou isso Valor aqui. falou isso. O Cruzeiro fez 52, Mike. Cruzeiro fez Só 52. os dois fizeram 60 no Brasileirão. Não, tem nos dois, né? na Nas temporada. duas, né? Sim. Na temporada o Cruzeiro, na temporada o Cruzeiro fez 52 gols. Na temporada Hulk e Paulinho fizeram No 60. Brasileiro, o Cruzeiro tem 34. 34, eu acho que é o mesmo número, assim, é uma coisa de louco mesmo. 19 mais 14 ou 15 que tinham ali. Eu não lembro agora do número exato. O quê? Mas eles fizeram 19 o Paulinho, até agora no Brasileiro. 19 mais 15. 19 mais 15. 34 Dá 34. Dá o mesmo número de gols do Cruzeiro. Mesmo número de gols do Cruzeiro. Só no Campeonato Brasileiro. Impressionante. E assim, se não fosse aquela fase ruim do Filipão, aqueles 9 jogos que ele demorou pra encaixar, e um ou outro jogo que o Atlético vacilou, né, de perder o Coritiba, até o próprio clássico contra o Cruzeiro, o Atlético poderia ter sido campeão nas costas dos dois caras, né? Os caras levaram nas costas mesmo. E eu vou lembrar aqui, no começo da temporada, o Atlético não começa bem o Campeonato Mineiro. Mas mesmo assim vem uma série de jogos dentro do Campeonato Mineiro, os famosos gols decisivos. Gol do Hulk no último minuto. Contra o Atlético foi isso. Contra o Cruzeiro mesmo, ele faz o gol de falta, empata aquele jogo, que poderia, já era final de jogo ali, ele poderia. Então, desde quando o Atlético não começou bem a temporada, ele tem feito gols assim bem importantes em 2023. Uma informação que acabei de receber aqui, eu fiz uma pergunta sobre, o Hever se despediu, e aí o Atlético tem Gemerson, Fux, Lemos e Igor Rabelo. O que o Atlético pretende? Tem um zagueiro da base, Rômulo, né, Thiago? Que é o Rômulo da base. Desculpas, não sei. E aí eu perguntei, mas e se pintar negócio por algum dos zagueiros? E aí essa pessoa me disse aqui o seguinte, olha, o Gemerson, um jogador que se pintar proposta, a gente pode conversar, mas dos demais eles não citaram, né? Lemos renovou, zagueiro de seleção, o Igor Rabelo também bem, o Fux e aí a gente precisa fazer essa ressalva, né? Tem a questão física, mas é um bom zagueiro, só não tem que deixar de ser panda, né? Raspa a cabeça, mete uma tatuagem de vida louca no braço, fica doido, cara. Não dá com essa carinha de Brad Pitt. Mas enfim, é que ele tem. Mas acho um zagueiraço. E aí, não, os Gemersons pintar uma boa proposta, a gente negocia. Eu acho até que não é só o Gemerson não, tá? Boa proposta para qualquer um, vocês negociam. Mas o Gemerson foi citado, né? Nessa informação aqui. E mais uma vez, mandei uma mensagem para uma pessoa aqui, falei, e aí, depois da coletiva do Hulk, posso cravar aqui a permanência? Ele disse, não, o futuro a Deus pertence. O meu que coisa foi por isso. Eu gosto demais do meu que coisa foi por isso. Olha só, caminhava-se para um final de temporada e início de uma nova temporada tranquila para o Atlético. Uma transição assim de tranquilidade para os gestores, para o técnico, para o diretor de futebol, né? Que a expectativa é que o Rodrigo Caetano continue. De repente, algumas notícias caem de uma forma que pode atrapalhar todo o processo até de permanência do Rodrigo Caetano. Porque uma coisa... Isso é informação ou opinião? Opinião. Uma coisa é você pensar na montagem do seu time, na formatação da sua equipe, tendo Hulk, Paulinho, e você vai buscar novos reforços. A temporada do Atlético pode ser de iniciar procurando um substituto para o Hulk e um substituto para o Paulinho. Cá entre nós. Fácil demais, né? Fácil demais. Mais de 30 mil ingressos vendidos, hein? Para Cruzeiro e Palmeiras. Amanhã o melão vai rolar. E a gente vai embora agora. Deixa eu só ver uma outra informação aqui. Mike, obrigado pela vinda. Volte outras vezes. Obrigado. Altinho. Sagaz. Obrigado, Valuzeiro, meu guru. Monopólio da informação apurando mais. Pode ter mais daqui a pouco lá no seu Instagram. E no Instagram da Band Minas. No Instagram da Band Minas. Estarão com mais dois. informações. Estamos apurando algumas coisas aqui. Gente, torcedor fica pistola, xinga, mas não adianta xingar. O mercado da bola é assim, acaba o campeonato. É normal. Esse entra e sai na porta da frente, na porta de trás. O mercado da bola fica meio doidão. Não depende de mim, entendeu? Vai reclamar com seu diretor, com seu presidente, com seu gestor. É culpa minha. Não sou eu que coordeno o mercado da bola, não, gente. O que eu tenho com isso? Eu não tenho o poder de decidir. Portanto, eu só informo. É isso que acontece.